Estamos de volta com mais um programa do canal História Atual. Hoje, nossa coluna Minha Opinião. Lembrando a você que a coluna também é publicada no portal de notícias Nordeste 360. E, antes de começarmos o nosso papo, eu gostaria de pedir a você, que está entrando agora no canal, que nos acompanha, mas que ainda não é inscrito, se inscreva, dê o seu like, acione o sino para receber semanalmente a nossa programação. Compartilhe com seus amigos, com seus colegas de trabalho e não esqueça, deixe o seu comentário. Nosso espaço é democrático e você está livre para opinar, para dar sugestões e para deixar as suas observações. Bom, 2022 nos traz um grande desafio político, que é derrotar Bolsonaro e qualquer outro candidato de direita, seja Moro, Dória ou qualquer outro que venha a construir ou fortalecer um discurso de terceira via. Isso, para mim, é fato consumado. Temos que mudar a cara do Brasil. Mas não é mudar a direita, é mudar para garantir o retorno dos direitos à classe trabalhadora, para garantir os direitos previdenciários, para fortalecer o serviço público, para tirar os milhões de brasileiros do desemprego e da informalidade. Existem algumas questões que é preciso levantar, que é preciso discutir com a sociedade e, em especial, com o movimento sindical. O discurso central é derrotar o fascismo. Tudo bem, é verdade. Hoje, nós temos o desafio de derrotar e sepultar esse discurso e essa prática tão negativa, tão prejudicial para o Brasil e para a sociedade. Encoberto em nuvens negras está um outro debate, que envolve a reforma trabalhista, que envolve a reforma previdenciária e a reforma administrativa. As duas primeiras, a reforma trabalhista e a previdenciária, já foi comprovada, já está mais do que clara que não trouxe benefício para toda a sociedade brasileira. Trouxe para uma pequena parcela. Ambas, a reforma trabalhista e a previdenciária, geraram desemprego em massa, transformaram milhões de brasileiros em desempregados ou trabalhadores informais, que os defensores do neoliberalismo costumam chamar de empreendedores. É o famoso discurso sebraliano. Você tem que ter autonomia, mesmo que essa autonomia não garanta a você nenhum tipo de direito. Mas, se eu sou inteligente, tenho autonomia, eu posso ser um grande empreendedor. Só que no Brasil, a prática desse discurso não funciona bem. Está aí o resultado, né? São milhões de desempregados e milhões na informalidade. Agora é preciso verificar o seguinte: no eventual governo Lula, a partir de 2023, como nós devemos encarar? O PT esteve à frente do governo em 4 momentos. Foram 2 gestões de Lula e uma gestão de Dilma e pouco mais de 1 ano e meio da gestão do segundo mandato de Dilma, quando ela foi golpeada, injustamente retirada do poder pela elite e por aqueles que não compactuavam com a sua forma de conduzir o país. Já está mais do que comprovado
de que a presidenta Dilma não cometeu nenhum tipo de crime que justificasse o impeachment que a retirou do palácio. Então, eu levantei algumas questões sobre o primeiro mandato do governo, o primeiro mandato de Lula, o primeiro mandato do PT, e fazendo um exercício, né, de como seria, como a sociedade, como os movimentos sociais, em especial o movimento sindical, poderá se comportar em 2023. Primeiro, a relação do PT e de Lula com as centrais sindicais. Veja, em 2003, o Lula recebe o governo do PSDB com um plano econômico, com uma moeda estável. O plano real, apesar de suas contradições, não foi o melhor plano para o país, mas deu estabilidade à moeda. Isso já foi um ponto positivo para o governo Lula. Não precisou fazer tantas mudanças com relação ao real. Segundo, o cenário mundial era diferente. Você tinha um crescimento econômico, principalmente naqueles países que nós podemos chamar de países em desenvolvimento, né? E a China contribuiu muito para isso. E aqui no Brasil, nós tivemos algumas medidas, algumas ações do governo Lula que eu considero contraditório. Não apenas eu considero, outras pessoas já escreveram sobre isso, já se posicionaram sobre isso. Vamos ver. Os salários continuaram precários. Isso é fato. Em compensação, ampliou-se o número de vagas, o acesso às universidades. As universidades públicas, mesmo de forma contraditória, porque houve um crescimento do número de alunos por salas, criação de novos cursos, sem o devido acompanhamento de uma melhor estrutura. As estruturas que melhoraram não foram suficientes para o recebimento do número de alunos nas universidades públicas. É só você pegar os relatórios dos sindicatos das universidades federais que você pode ver que o que eu estou dizendo não é algo irreal, né? Nós estamos dentro do movimento sindical docente e nós sabemos os desafios enfrentados pelos professores e professoras com o aumento da demanda. Para uns, isso foi positivo, porém, esse lado positivo carregado de contradições. Outro ponto que nós podemos verificar e constatar no primeiro mandato do Lula é que ampliou-se o crédito educacional, ao mesmo tempo que se incentivou o crescimento das instituições privadas de ensino superior. Uns veem isso como positivo, mas tem o seu lado negativo. A qualidade e a qualificação dos profissionais e dos cursos das instituições privadas, raras as exceções, deixam a desejar. Houve um grande crescimento das instituições privadas que não foi acompanhado pela qualidade dos cursos. Isso quer dizer que foram milhões e milhões e milhões investidos nas universidades privadas através de recursos ou através de redução de impostos, que terminou enriquecendo e mercantilizando o ensino superior. Outro ponto que a gente percebeu também é que o governo deu um amplo apoio à agroecologia e, ao mesmo tempo, ao agronegócio. Se, por um lado, fortaleceu e incentivou a agroecologia, por outro lado, também fortaleceu o agronegócio. Ou seja, a força do agronegócio não é de agora, né? Deu autonomia aos pobres. Sim, lembra-se que criou o Bolsa Família e outras formas de
é dar uma maior autonomia aos pobres. Mas essa autonomia, ela significa e representa assistencialismo. Então, quando você dá autonomia como forma assistencialista, isso tem validade. Um dia isso vai acabar. E aí, exatamente o que a gente viu posteriormente. É preciso formar cidadãos, é preciso conscientizar o pobre, a classe média, o trabalhador. Nós não podemos viver de assistencialismo. E, por último, conseguiu aparelhar parte das centrais sindicais, em especial a CUT. Para muitos, a CUT se tornou um escritório de representação do governo fora do palácio. E olha, eu reconheço a importância da CUT e ouso dizer que não se faz grandes mobilizações da classe trabalhadora no Brasil sem a articulação, sem a participação da CUT. A burocracia sindical ocupando cargos no palácio enfraquece os movimentos. Contribui para afastar das bases o sindicato, os partidos, principalmente aqueles partidos que têm um diálogo muito grande, muito forte com os movimentos sociais. Dificulta a formação de novos quadros de liderança. Isso é ruim para o sindicato. Eu não sou contra que lideranças sindicais ocupem funções em governo. Eu acho que cada governo governa com os seus. Se você tem, dentro dos sindicatos, pessoas qualificadas, tecnicamente e politicamente, para ocupar funções do governo, eu não vejo nenhum problema dessa pessoa ocupar. Mas, quando você olha para dentro do movimento sindical e olha para dentro do governo e vê que as principais lideranças sindicais estão dentro do governo, para mim, termina sendo um desserviço ao movimento. Por quê? Porque silencia, enfraquece a mobilização de rua, se afasta das bases, torna o movimento subserviente aos interesses do governo. E aqueles sindicatos ou centrais que se opõem ao governo terminam se tornando, sendo vistos como inimigos, pelegos, reacionários e por aí vai. Então, eu pergunto, em 2023, no eventual governo Lula, onde estará a CUT? Onde estarão os sindicatos afiliados à CUT? Se o governo Lula, tendo como base centro e esquerda, se decidir manter essa agenda neoliberal, ou, melhor, ela terá forças para mudar essa agenda neoliberal? Digamos que Lula diga, não, tudo que foi feito até agora pelo governo Bolsonaro, eu vou desfazer em nome dos trabalhadores e das trabalhadoras. Ele terá forças para isso? As conversas que Lula está tendo hoje, com apoio de setores do PT, deixa o eleitor, deixa o cidadão, principalmente aquele que acompanha diariamente a política nacional, a política local, com uma pulga de trás da orelha. Recentemente, Lula conversou com Aloysio Nunes. Aloysio Nunes, que foi vice na chapa de Aécio e que sempre teve um discurso muito duro, muito pesado contra o PT. Nada contra. O diálogo é a essência da política. Sem diálogo não dá para fazer política. E Lula, a gente sabe que é um exímio político e uma pessoa que tem uma capacidade de diálogo fora do comum. Mas é preciso olhar criticamente para
esses diálogos, para essas conversas. Uma aproximação com o PSDB ou com Alckmin, que agora não é mais PSDB, seja lá qual partido que ele for se filiar, mas será que Alckmin, indo para um partido progressista, mais à esquerda, ele vai mudar a sua forma de pensar? Porque ele sempre teve uma postura muito clara, neoliberal, em favor do mercado financeiro, muito bem visto pela Faria Lima, pela turma que viaja para Dubai. Como é que vai ser? Como é que os setores mais à esquerda do PT, do movimento sindical, dos movimentos sociais, vão encarar uma possível aliança de Lula com Alckmin e possivelmente uma aproximação com setores do PSDB? É preciso refletir sobre isso. Porque esse grupo, uma vez se consolidando essa aliança, ela vai ter força dentro do governo. Vai ter uma queda de braço muito grande. Aí eu pergunto, Lula terá condições de desfazer todo o mal que está sendo feito ou ampliado pelo governo Bolsonaro? Eu digo ampliado, sabe por quê? Porque parte dessa maldade que Bolsonaro vem fazendo no Brasil, ela teve uma origem. Os governos anteriores já vinham cavando esse alicerce. Temer, Dilma, Lula, FHC. Não podemos, né, e nem precisamos ficar olhando só para o presente. Preciso olhar para o passado um pouco. E aí, verificarmos com calma, né, esse processo histórico de curto prazo, não é um prazo muito longo. O governo Fernando Henrique Cardoso foi logo alguns anos atrás. Então, essas pessoas que comandam a economia do país irão permitir? Aí eu pergunto, e nós iremos às ruas exigir? Iremos fazer grandes mobilizações? Nós poderemos contar com a CUT e com seus milhares de sindicatos afiliados para ir às ruas? É preciso saber disso. Senão, nós teremos nas ruas, a partir de 23, meia dúzia de pessoas ligadas a uma ou duas centrais sindicais, talvez não chegue nem a isso, ou meia dúzia de sindicatos que não são aparelhados pelo PT e pelo PCdoB para gritar, para espernear contra a continuidade ou possível continuidade da agenda neoliberal que está aí. É preciso refletir. Derrotar Bolsonaro é importante. Temos que fazer isso. Mas é preciso discutir com muita seriedade qual é a agenda que será seguida no eventual governo Lula. E onde estarão os sindicatos e as centrais sindicais. Eles serão o braço direito ou esquerdo do governo Lula, ou eles serão o braço direito e esquerdo da classe trabalhadora. Porque sindicato e central sindical é para defender classe trabalhadora, independente de quem esteja no governo. Não importa que eu, você, sejamos filiados a um partido A, B ou C. Mas se nós estamos dentro do movimento sindical, nós temos que ter claramente que o sindicato é para lutar em defesa de sua classe e não para dizer sim a governo A ou governo B. Por isso, eu trago para vocês esses questionamentos. Vamos pensar. O desafio é derrotar Bolsonaro. Mas existem outros desafios tão importantes quanto derrotar
Bolsonaro. E aqui eu concluo e peço a você mais uma vez para dar o seu like, compartilhar a nossa programação e opinar. Deixe seu comentário, dê sua opinião, porque essa é a minha opinião. Um forte abraço e até o próximo programa.